Você pergunta e nós respondemos. Recebemos um e-mail de pessoa desconhecida, cujo nome apresenta-se como Fontes. Então ele diz assim, eu vou ler exatamente como veio para mim esse e-mail. Cristo vem, Igreja Bíblica, Fonte de Água Viva e muitas outras que se encontram nas vizinhanças. Esta ausência de dados históricos sobre eles é possível comprovar lendo qualquer livro de história onde não se menciona nenhuma dessas denominações durante todos os primeiros 15 séculos, nem contra nem a favor, simplesmente não existiam. Jesus Cristo fundou a sua igreja há 2000 anos e depois alguns homens, entre aspas, fundaram as suas igrejas, entre aspas, conforme os seus próprios gostos. E para tampar o sol com a peneira, entre aspas, se autodenominaram cristãos, entre aspas. Deus te abençoe e espero que você nunca esqueça desta pequena, mas muito importante lição da história do cristianismo. Se você é católico, dê graças a Deus por estar na única igreja que Ele fundou e decide a viver fortemente a fé para ser um autêntico cristão. Aí estão as palavras do e-mail que recebi de uma pessoa chamada Fontes. E nós respondemos dizendo o seguinte: prezado Fontes, que provas históricas você oferece de que Jesus fundou a Igreja Católica Apostólica Romana? Cristo fundou sua igreja na cidade de Jerusalém no ano 33 da nossa era, mas não se diz na Bíblia que ele fundou o que hoje se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Veja que o próprio nome Romana, que já indica a cidade onde ela está situada, não é Jerusalém, mas onde realmente foi fundada a Igreja de Cristo, é Jerusalém. Só para o seu conhecimento, as igrejas não tinham títulos denominacionais, mas eram chamadas de cristãos. Em qualquer lugar onde as igrejas se situavam, eram chamados cristãos. Atos 11:26. E a cidade de Antioquia foi a primeira cidade onde os cristãos, pela primeira vez, foram chamados assim. Eram seguidores de Cristo e passavam a ser chamados pelos seus opositores como cristãos. Os governos imperiais romanos não permitiam nem mesmo que fossem chamados cristãos. Apenas depois de o imperador Constantino se converter ao cristianismo, lá pelos idos de 311, ano 311 depois de Cristo, é que as igrejas cristãs tiveram mais liberdade de cultuar. Aguardo a sua resposta e pusemos o nosso nome. Então aqui está uma situação, prezado ouvinte, que na verdade as primitivas igrejas não tinham nomes denominacionais como hoje temos. Por que temos? Porque ela se torna uma pessoa jurídica e para registrar
o seu funcionamento normal diante das leis do país, elas são chamadas por esses nomes vários. Mas antigamente não se podia construir nenhum templo. Os cultos eram realizados em casas, famílias, porque não se permitia que o cristianismo funcionasse, tivesse existência normal. Só depois da conversão de Constantino que houve mais liberdade de culto. De modo que dizer que a Igreja de Cristo foi fundada, e esta foi e é a Igreja Católica Apostólica Romana, não tem base na história, porque na verdade Jesus fundou a sua igreja no dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém, conforme o registro de Atos 2. Lá está no livro de Atos 2, quando Pedro pregou e se converteram cerca de 3.000 pessoas, foram batizados nas águas e passaram a constituir uma igreja. Isso está tudo no capítulo 2 do livro de Atos, a partir do versículo 14 em diante, quando Pedro faz o seu discurso e ali os ouvintes se convertem.